Aquela canseira profunda que não vai embora, mesmo depois de uma noite inteira de sono, você sente? Ou talvez aquele inchaço chato nos pés e nos tornozelos no final do dia, que você culpa o calor ou o tempo em pé? Muitos de nós, ao sentirmos o corpo mudar com o passar dos anos, balançamos a cabeça e aceitamos esses incômodos como parte do envelhecimento. Pensamos, é normal da idade, é só o cansaço do dia a dia. Mas e se eu te dissesse que seu corpo, na sua imensa sabedoria, pode estar usando esses sinais aparentemente inofensivos para te enviar um aviso? Um aviso urgente, silencioso, que, se for ignorado, pode levar a um problema muito sério, que é a falência dos seus rins. Essa confusão é perigosa. Na floresta, um animal nunca ignora um sinal. Um galho que estala diferente, um cheiro novo no ar, um cansaço que impede a busca por comida. Tudo é informação. Nós, humanos, com nossa vida corrida, desaprendemos a ouvir os sinais do nosso próprio corpo. Acostumamos com o desconforto, normalizamos a dor e chamamos de idade o que pode ser um pedido de socorro. O problema é que, quando se trata dos rins, o silêncio é a regra. Eles são trabalhadores quietos, que sofrem calados por muito tempo, e quando os sinais ficam barulhentos demais, pode ser tarde. É por isso que estou aqui hoje, para te ajudar a traduzir esses sussurros antes que eles virem um grito desesperado. Seja muito bem-vindo ao nosso ponto de encontro, nosso cantinho na floresta do conhecimento. Eu sou o Dr. César Henrique, o seu médico macaco, e é uma alegria imensa ter você aqui comigo, pronto para aprender a cuidar melhor da sua saúde. A nossa conversa de hoje é uma das mais importantes que já tivemos. Antes de mergulharmos neste tema, eu gostaria muito de saber de onde você está me assistindo. Me conte aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até o seu país. Eu adoro saber até onde a nossa prosa está chegando e sentir que estamos todos juntos, como um grande bando, cuidando uns dos outros. É muito especial para mim. E se este assunto sobre os rins já te parece importante, se você conhece alguém que vive cansado, inchado ou que tem pressão alta e diabetes, faça um favor a nós dois. Deixe o seu like agora no comecinho. Quando você faz isso, você me ajuda a mostrar para o YouTube que essa conversa é relevante e ele leva essa mensagem para muito mais gente, que assim como você, pode estar precisando desse alerta. É um gesto simples, rápido, mas que tem a força de uma semente boa, que pode gerar uma árvore de saúde na vida de outra pessoa. Agradeço de coração o seu apoio e a sua participação ativa na nossa comunidade de cuidado. A minha promessa para você neste vídeo é clara e direta. Ao final da nossa conversa, você terá em mãos um mapa para decifrar os sinais secretos que o seu corpo emite quando os seus rins estão começando a falhar. Você vai aprender a diferenciar um simples cansaço de um alerta vermelho, um inchaço passageiro de um sintoma perigoso. Você sairá daqui com o conhecimento necessário para agir antes que o problema se agrave, para conversar com o seu médico de forma mais segura e preparada, e para tomar as rédeas da sua saúde, protegendo esses órgãos tão vitais. Fique comigo até o fim, pois cada informação que vou te dar é uma peça desse quebra-cabeça vital. Muitas pessoas não têm a menor ideia, mas a doença renal crônica é uma epidemia silenciosa. É como uma praga de cupins em uma árvore robusta e frondosa. Por fora, tudo parece normal por anos. A árvore dá frutos, suas folhas são verdes, ela parece forte. Mas por dentro, os cupins estão cavando túneis, enfraquecendo a estrutura, dia após dia, em silêncio. Quando a primeira ventania mais forte chega e um galho enorme quebra, ou pior, o tronco racha ao meio, todos se espantam. Como isso aconteceu? A árvore parecia tão saudável. A verdade é que a destruição já estava em curso há muito tempo, mas ninguém estava olhando para os sinais sutis, como aquele pó fino na base do tronco. O mesmo acontece com nossos rins. Especialmente em quem já tem diabetes ou pressão alta, que são como chuvas e ventos constantes castigando essa árvore. Os rins vão perdendo sua força aos poucos, de forma lenta e progressiva. E como eles são órgãos incrivelmente resilientes, um consegue compensar o trabalho do outro por muito tempo, mascarando o problema. Você não sente dor nos rins na grande maioria dos casos. Você sente as consequências do mau funcionamento deles em outras partes do corpo, e é aí que mora o perigo da confusão.
O cansaço vira estresse, o inchaço vira calor, a falta de apetite vira preocupação e a doença avança, silenciosa, debaixo dos narizes. Por isso, entender o que os seus rins fazem é o primeiro passo para protegê-los. Imagine que os seus rins são a estação de tratamento de água de uma cidade inteira, que é o seu corpo. O seu sangue, que é como o rio que abastece essa cidade, passa por essa estação o tempo todo, sem parar, dia e noite. O trabalho dos rins é filtrar esse rio, essa corrente sanguínea. Eles são como duas peneiras mágicas, extremamente inteligentes e eficientes. Elas pegam o sangue, retiram todas as impurezas, todo o lixo tóxico que as suas células produziram, e também o excesso de sal e de água, e mandam tudo isso embora através do xixi. Depois de limpo e purificado, com a quantidade certa de água e sais minerais, o sangue volta a circular, levando oxigênio e nutrientes para cada cantinho do seu corpo, da ponta do pé ao último fio de cabelo. É um trabalho perfeito, um ciclo de limpeza que nos mantém vivos e saudáveis. Quando essa estação de tratamento funciona bem, a cidade prospera. A água é limpa, a energia é abundante, tudo flui em harmonia. Mas o que acontece quando os filtros dessa estação começam a entupir? O que acontece quando as peneiras se danificam, ficam com buracos ou perdem a capacidade de separar o que é bom do que é lixo? É aí que a cidade inteira começa a sofrer. A falha renal é exatamente isso. A sua estação de tratamento está quebrando. As peneiras estão ficando entupidas. O lixo que deveria ser jogado fora começa a voltar para o rio. O sangue, que deveria estar limpo, agora circula pelo seu corpo carregado de toxinas. E essa água suja, esse sangue contaminado, começa a envenenar a cidade lentamente. As ruas ficam alagadas, a energia cai, os trabalhadores ficam doentes e cansados. E os primeiros sinais de que a estação de tratamento está falhando começam a aparecer. São sinais que parecem não ter relação com os filtros, mas que são a consequência direta do problema. E o primeiro sinal é um dos mais comuns, o inchaço. Sinal número 1. O inchaço que teima em aparecer, principalmente nos pés, tornozelos e pernas, mas também pode acontecer no rosto e nas mãos, especialmente pela manhã. Muitas pessoas pensam, isso é retenção de líquido, ou é porque eu andei muito hoje. E pode até ser, mas quando se torna frequente, é um alerta vermelho dos seus rins. Pense na nossa metáfora da estação de tratamento. Se os filtros não conseguem remover o excesso de sódio do sangue, o corpo segura mais água para tentar diluir esse sal. É como se a comporta de um rio estivesse com defeito e não conseguisse liberar o excesso de água da chuva. Para onde essa água vai? Ela transborda. Ela vaza para os tecidos ao redor, causando o inchaço, o edema. Na floresta, quando o rio fica lento e suas margens começam a alagar, os animais sabem que há algo de errado na correnteza. Pode ser um tronco caído, um excesso de barro, algo que impede o fluxo. O seu corpo faz o mesmo. Aquele sapato que aperta no fim do dia, a marca da meia que fica na sua perna, o rosto mais inchado ao acordar, pode ser o seu rio transbordando, porque os filtros não estão dando conta de mandar a água embora pelo xixi. Ignorar esse sinal é como ver a mancha de umidade na parede de casa e não querer saber se há um cano estourado. É um dos sinais mais clássicos e visíveis de que o equilíbrio de líquidos do seu corpo está comprometido. O segundo sinal é uma mensagem ainda mais direta dos seus rins, pois vem diretamente do trabalho deles: mudanças no seu xixi. Afinal, o xixi é o produto final da filtragem. Olhar para ele é como olhar o relatório de serviço da sua estação de tratamento. A primeira mudança pode ser a necessidade de urinar com mais frequência, especialmente durante a noite. Levantar 2, 3, 4 vezes para ir ao banheiro não é normal da idade, como muitos pensam. É um sinal de que os seus rins estão perdendo a capacidade de concentrar a urina. Então, eles precisam trabalhar mais vezes e com menos eficiência para tentar limpar o sangue. É como um trabalhador cansado que precisa fazer várias viagens para carregar algo que antes carregava de uma vez só. Outro alerta na urina é a espuma. Se ao urinar você nota uma espuma que parece clara de ovo batida em neve e que demora a desaparecer, isso é um sinal muito importante. Na nossa analogia, é como se a peneira do rim estivesse com furos grandes demais,
deixando escapar coisas valiosas, como as proteínas, que deveriam permanecer no sangue. Essa perda de proteína na urina é um sinal clássico de lesão renal. Além disso, fique atento à cor. Uma urina persistentemente mais escura, ou em casos mais graves, com um tom avermelhado ou rosado, pode indicar a presença de sangue, outro sinal de que os filtros estão danificados e sangrando. Não ignore o seu xixi, ele é um mensageiro. O terceiro sinal oculto é algo que deixa qualquer um maluco. Uma coceira persistente e generalizada, que não melhora com hidratantes e não tem uma causa aparente na pele. A pessoa se coça, às vezes até se machuca, e não encontra alívio. Muitos culpam a pele seca, uma alergia misteriosa ou até o estresse. Mas essa coceira pode ser um grito de socorro vindo de dentro, do seu sangue. Quando os rins falham, eles não conseguem mais remover o excesso de certas substâncias, como o fósforo, que vem da nossa alimentação. Esse fósforo se acumula no sangue e se deposita na pele, causando uma coceira intensa, de dentro para fora. É como se na floresta o solo ficasse tão cheio de minerais que as plantas não conseguem absorver, e isso começasse a irritar a pele dos animais que deitam sobre ele. O problema não está na pele, mas no solo. Da mesma forma, o problema não está na sua pele, mas no seu sangue, que está sujo. O acúmulo de toxinas, que chamamos de uremia, também contribui para essa sensação, deixando a pele mais seca e propensa à irritação. Portanto, se você sofre com uma coceira que não tem explicação, que te tira o sono e que nenhum creme resolve, converse com seu médico. Pode ser um sinal de que o seu filtro interno está precisando de uma revisão urgente. Se o conteúdo está te ajudando a entender melhor esses sinais e a importância de cuidar dos seus rins, eu peço que você deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Quando você se inscreve, você passa a fazer parte do nosso bando e garante que não vai perder nenhuma das nossas futuras conversas sobre saúde, bem-estar e prevenção. Cada novo inscrito é como uma nova árvore na nossa floresta, tornando nossa comunidade mais forte e mais protegida. O seu apoio é o adubo que me permite continuar trazendo esse conhecimento para você e para tantas outras pessoas que precisam. Vamos ao quarto sinal, talvez o mais comum, o mais negligenciado e o mais incapacitante de todos. Um cansaço extremo e uma fraqueza que não passam. Não estou falando daquele cansaço gostoso depois de um dia de trabalho produtivo ou de uma boa caminhada no parque. Estou falando de uma fadiga profunda, uma exaustão que te rouba a vontade de fazer as coisas que você gosta, que transforma tarefas simples, como varrer a casa ou ir à padaria, em um esforço gigantesco. Você dorme, mas acorda cansado. Você descansa, mas a energia não volta. E, mais uma vez, a culpa recai sobre a idade, ou o estresse. Mas a verdade é que essa fraqueza pode ser a consequência direta do sangue sujo circulando pelo seu corpo. As toxinas que os rins doentes não conseguem filtrar envenenam seus músculos e seu cérebro. É como tentar fazer um carro andar com gasolina de péssima qualidade, cheia de impureza. O motor falha, engasga, não tem força. Além disso, os rins saudáveis produzem um hormônio chamado eritropoetina, que comanda a produção de glóbulos vermelhos, as células que transportam oxigênio. Quando os rins falham, produzem menos desse hormônio, o que leva à anemia. E anemia significa menos oxigênio para os seus músculos e cérebro. O resultado? Fadiga, fraqueza, tontura e falta de ar. É um cansaço químico, não apenas físico. O quinto sinal é algo que tira um dos maiores prazeres da vida, o gosto da comida. A pessoa começa a perder o apetite. A comida parece não ter sabor. Ou pior, tudo começa a ter um gosto estranho. Um gosto metálico, de ferro ou de amônia na boca. Muitos se queixam de que a carne não tem mais gosto de carne, ou que sentem um hálito ruim que não melhora com a escovação. Isso acontece porque uma das principais toxinas que os rins doentes não filtram é a ureia. O acúmulo de ureia no sangue, a uremia, faz com que ela seja parcialmente eliminada pela saliva. E essa ureia na sua boca se decompõe em amônia, causando mau hálito e o gosto desagradável. Imagine querer comer uma manga docinha, mas sentir gosto de terra na boca. É o que acontece. O seu corpo, intoxicado, começa a rejeitar o alimento. A perda de apetite leva à perda de peso, à desnutrição e a um enfraquecimento ainda maior, criando um ciclo vicioso perigoso.
Na natureza, um animal que perde o interesse pela comida está em sérios apuros. É um sinal de que seu sistema interno está em desequilíbrio profundo. Portanto, se a sua comida perdeu a graça, se você sente um gosto de moeda velha na boca, não ignore. Pode ser mais um recado da sua estação de tratamento, avisando que o nível de poluição no seu rio interno está ficando insuportável. O sexto sinal se manifesta nos seus músculos. Cãibras e dores musculares frequentes e inexplicáveis. Aquela fisgada dolorosa na batata da perna no meio da noite, ou dores e espasmos musculares que aparecem sem que você tenha feito esforço físico. A causa, mais uma vez, pode estar no desequilíbrio provocado pela falha dos seus rins. Lembre-se, eles não controlam apenas a água, mas também os minerais e eletrólitos do sangue, como o cálcio, o fósforo e o potássio. O equilíbrio fino entre esses elementos é fundamental para a comunicação entre os nervos e os músculos. Quando os rins falham, esse equilíbrio vira uma bagunça. Os níveis de cálcio podem baixar e os de fósforo podem subir, o que irrita a musculatura e provoca as cãibras. É como se os fios elétricos do seu corpo estivessem em curto-circuito, enviando sinais confusos e causando contrações involuntárias e dolorosas. Na floresta, a força e a agilidade dos músculos são essenciais para a sobrevivência, para subir em uma árvore ou para fugir de um predador. Músculos que falham representam um perigo iminente. Se as suas pernas, braços ou outras partes do corpo estão te atormentando com cãibras e dores que você não entende de onde vêm, considere a possibilidade de que o problema não seja no músculo em si, mas na química do seu sangue, que está sendo mal regulada pelos seus rins. Chegamos ao sétimo e último sinal, que na verdade são dois, e indicam que a situação pode estar se tornando mais grave. Dificuldade para dormir e falta de ar. A insônia ou um sono agitado e de má qualidade podem ser causados pelo acúmulo de toxinas que afetam o sistema nervoso e o cérebro, impedindo o relaxamento necessário para um bom descanso. Algumas pessoas também desenvolvem a chamada apneia do sono, em que a respiração para por alguns segundos várias vezes durante a noite, o que é extremamente perigoso e cansativo. É como se a floresta, à noite, em vez de se aquietar, ficasse cheia de ruídos e alarmes falsos, impedindo o descanso dos animais. Já a falta de ar pode ter duas causas principais ligadas aos rins. A primeira é a anemia, que já mencionamos. Com menos glóbulos vermelhos para levar oxigênio, o corpo fica com fome de ar, e você se sente ofegante ao fazer esforços mínimos, como subir um lance de escadas. A segunda causa, mais grave, é o acúmulo de líquido nos pulmões. Quando os rins não conseguem eliminar o excesso de água do corpo, essa água pode encharcar os pulmões, uma condição chamada de edema pulmonar. A pessoa sente uma falta de ar intensa, especialmente ao deitar. É a sensação de estar se afogando em terra firme. É o seu rio interno transbordando a ponto de inundar a cidade inteira. Agora, preste muita, mas muita atenção no que eu vou te dizer. Ter um desses sintomas isoladamente, uma vez ou outra, pode não significar nada. Um inchaço depois de um dia quente, um cansaço após uma noite mal dormida, isso acontece. Mas, se ao me ouvir descrever esses 7 sinais, você se identificou com 2, 3 ou mais deles, se o cansaço é constante, o inchaço é frequente, o seu xixi mudou, a coceira não passa, a comida perdeu o gosto e as cãibras te acordam à noite, o seu corpo não está mais sussurrando, ele está gritando por ajuda. A sua estação de tratamento não está apenas com um filtro entupido, ela está em risco de colapso. Este é o ponto de virada. É o momento em que a ignorância deixa de ser uma opção e a consciência te chama para a ação. Não se desespere. O pânico é como um macaco assustado que pula de galho em galho sem direção e acaba caindo. O que você precisa agora é da calma e da sabedoria de um velho primata, que observa, entende o perigo e traça um plano seguro. E o seu plano de ação é simples, claro e tem 2 etapas. A primeira é: não tente resolver isso sozinho. Não compre remédios por conta própria, não faça chás milagrosos, não mude sua dieta drasticamente sem orientação. A autoprescrição é um atalho para um problema ainda maior. A segunda etapa, e a mais importante, é: marque uma consulta com o seu médico de confiança. Vá preparado para essa conversa.
Pegue um caderno agora e anote todos os sintomas que você identificou neste vídeo. Seja um bom observador do seu próprio corpo. Diga ao médico: doutor, eu tenho sentido isso e aquilo. Eu vi um vídeo que explicava que esses sinais podem estar ligados aos rins e eu gostaria de investigar. Peça com todo respeito, mas com firmeza, para ele avaliar a saúde dos seus rins. E para isso, existem 2 exames simples, baratos e fundamentais, que a maioria dos postos de saúde faz. Um exame de sangue para medir a sua creatinina e um exame de urina simples, o chamado urina tipo 1. A creatinina é um lixo produzido pelos músculos, e se os rins estão funcionando bem, eles a removem do sangue. Se a sua creatinina no sangue estiver alta, é um forte indício de que os filtros não estão dando conta do recado. O exame de urina vai mostrar se você está perdendo proteína ou sangue. Com esses 2 exames em mãos, o seu médico terá uma imagem clara da saúde dos seus rins. A informação é a ferramenta mais poderosa que temos para cuidar da nossa vida. Agora que você conhece os sinais, você tem o poder de agir cedo, de questionar, de participar ativamente da sua saúde. Você não é mais um passageiro passivo, você é o piloto da sua jornada. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo e te deu mais clareza, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe essa informação. Envie este vídeo no grupo da família, para aquele amigo que vive reclamando de cansaço, para aquela vizinha que tem os pés sempre inchados. Esse conhecimento, que para você foi uma descoberta, para outra pessoa pode ser a chave para evitar uma hemodiálise no futuro. E agora, eu quero muito ouvir você. Me conte aqui nos comentários qual desses sinais mais te chamou a atenção, ou se você ficou com alguma dúvida. E mais importante, qual outro tema de saúde você gostaria que eu trouxesse para a nossa próxima conversa? A sua pergunta pode virar o nosso próximo vídeo. Este vídeo tem caráter informativo e educativo, e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um médico. Nunca inicie, suspenda ou altere medicamentos, suplementos ou tratamentos por conta própria. A sua saúde é preciosa demais para ser tratada com base em achismos. Em caso de dúvida, procure sempre um profissional de saúde da sua confiança. Ele é a pessoa mais indicada para te guiar. E por total transparência com você, que é a base da nossa relação, este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial, para garantir a melhor organização e clareza das informações. Um grande abraço do seu amigo, o Dr. Macaco.